Então, boa tarde, vamos explicar a parte 4 da Fraternidade Rosa Cruz, Max Handel. Vamos falar sobre os 7 dias da criação. Então, isso aqui, eu vou falar em 15 minutos, tentar falar em 15 minutos, algo muito profundo. Então, esses 7 dias da criação, eu vou falar, depois eu vou mostrar o mapa para vocês aqui. Primeiro você tem... um momentinho só. Primeiro nós temos dois estados de evolução consciente e estados de involução inconsciente. No estado de involução inconsciente, é justamente quando o espírito humano, ele começou a sua peregrinação lá no nível do mundo do Espírito Divino. Ele começou a navegar os espíritos e descer até chegar aqui embaixo na região do mundo físico, conhecido como a região química, no mundo físico. Aí no mundo físico nós temos o corpo denso, entendeu? Temos a região etérica também, que sobe logo a seguir, que é onde nós temos a alma consciente, ela é extraída, entendeu? E temos dada pelos senhores da mente, porque aqui é o seguinte, esse estado de evolução inconsciente, o espírito teve que mergulhar. Então, nesse mergulho, ele foi passando pelo mundo do Espírito Divino, ele desceu para o mundo do Espírito de Vida, depois a região do pensamento abstrato, depois ele desceu para a região do pensamento concreto, depois para o mundo do desejo, depois para a região etérica e depois para a região química. Então isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele veio lá do mundo de Deus, vem descendo. Aí, as hierarquias, aquelas hierarquias, 7 hierarquias que são representadas pelas rosas lá, temos aqui as 3 que ele fala aqui do pentagrama lá, do corpo-alma, que é formado por uma estrela lá. Então, 3 pontas para cima e 2 para baixo. Aí nós temos 3 hierarquias que trabalharam nessa ajudando aí, que é os tronos. Os tronos estão lá no mundo do Espírito Divino. O que eles fizeram? Despertaram o Espírito Divino no homem e deram-lhe o pensamento, forma de um corpo denso. Então o pensamento surgiu lá em cima. Aí depois, no estágio de evolução inconsciente, continuando logo abaixo, no mundo do Espírito de Vida, os querubins. Então primeiro foram os tronos. O que os querubins fizeram? Despertaram o Espírito de Vida no homem e deram-lhe o germe. Qual que é o germe? De um corpo vital. Por isso que nós temos corpo vital, por isso nós temos o germe do corpo físico, e assim vai descendo. Que era então um pensamento forma. Aí depois, mais abaixo na região do pensamento, lá na região do pensamento, você tem a região do pensamento é dividida em região do pensamento abstrato e região do pensamento concreto. Então vou falar só da região do pensamento abstrato. Região do pensamento abstrato. Aí os serafins. Então temos os tronos, os querubins e agora os serafins que estão do lado de cá, do lado do estado de evolução inconsciente ainda. O que eles fizeram? Despertaram o espírito humano. Então você tem o espírito divino, depois o espírito de vida e depois o espírito humano. Vamos prestando atenção. E deram o germe do corpo de desejos. Aí que era então um pensamento forma. Então foi tudo sendo criado, imaginado. Então isso aí passaram por muitas rondas, gente. Não foi de um dia para o outro, não. Aqui está escrito 7 dias das criações, mas são, simbolicamente falando, mas são períodos e mais períodos, e 11 mais 11, milhares de anos para formar esses corpos, para formar tudo isso que está falando aqui. Então,
Aí os globos do período de Saturno, temos o globos do período solar, temos o globos do período lunar. Então, os de Saturno estão relacionados com os tronos, os querubins estão relacionados com o solar, os serafins estão relacionados com o lunar. Então é Saturno, solar e lunar. E depois os senhores da forma, eles estão lá na região do pensamento concreto, que nós estávamos na região do pensamento abstrato, descemos para a região do pensamento concreto. O que eles fizeram? Senhores da forma, a mente. Aí veio a mente, dada pelos senhores da mente, é agora um pensamento forma. A alma consciente é extraída do corpo denso. A mente consciente, a gente só tem alma consciente por causa do corpo denso, que está na terceira ronda e meia que eu falei. A terceira ronda e meia, nós temos a metade mercurial, a influência de Mercúrio, os senhores de Mercúrio, e a metade marciana, de Marte. Então o que aconteceu aí? Três rondas e meia de Mercúrio e 3 rondas e meia de marciano. Então nós estamos aqui, ó, no corpo denso. Mas aí agora nós vamos para o estado de evolução consciente, que nós chegamos na máxima evolução do corpo denso, que é o corpo denso é o mais complexo deles todos. Por ser mais complexo, ele desenvolveu a alma consciente e a mente está ainda como uma nuvem. Então a mente ainda vai desenvolver, pelos estudos que eu já fiz, ela ainda vai aumentar a sua complexidade. Mas quando? Quando ela começar, como assim, igual uma parábola, a gente chegou ao ponto cá embaixo, ou mais perto, né, cá embaixo, agora vamos subir. Então nessa subida é o estado de evolução consciente. Então o ser humano vai se tornar mais consciente. Então o que vai acontecer? A gente passa do período de terrestre para o período de Júpiter. Depois nós temos o período de Vênus, depois nós temos o período de Vulcano. No período de Júpiter, a gente não vai ter mais corpo denso, nós vamos ter o corpo vital. Aí é o seguinte, seremos super-homens nesse período de Júpiter, super-homens. Extrairemos a alma intelectual, a nossa alma intelectual vai estar mais evoluída do corpo vital. Depois, no período de Vênus, nós seremos semideuses. Semideuses. Isso no estado de evolução consciente. Agora estão subindo. No semideus extrairemos a alma emocional. Tu vai extraindo tudo, os poderes, tudo. O Espírito vai trazendo tudo para ele. Vai extraindo tudo em poder. Que essas almas que estão evoluídas, elas vêm com poder para o Espírito. Então vai se tornando cada vez mais consciente. Então extrairemos a alma emocional do corpo do desejo, que é esse corpo, então ele vai se tornando cada vez mais sutil também. Depois, isso no período de Vênus. Depois vem o período de Vulcano. Seremos homens-deuses, seremos homem-deus, co-criadores. Então em Vulcano, co-criadores e criadores, pelo amalgamento da tríplice alma, que é a alma consciente, alma intelectual e alma emocional, pelo amalgamento delas. Com a mente, porque a mente também, nós estamos aqui no período terrestre, mas a mente, conforme diz, ela está como uma nuvem. Quando ela chegar, como nos deuses aqui, ela vai ter o poder de pensar, de sentir e de cocriar na hora. Ela vai pensar, sentir e vai cocriar na hora qualquer ser vivo. Nós vamos ser homens-deuses, nós vamos ser co-criadores, como Pai. Então, o desenvolvimento da tríplice alma por meio da retação, reto sentimento e do reto pensar. Isso dentro do estado de evolução consciente. A evolução liberta o espírito da matéria pela espiritualização dos corpos e sua conversão em alma. Então, nossos corpos vão ser convertidos em almas. A densidade vai diminuir, gente. Não podemos ficar nessa densidade. Então, vamos aqui agora. O nome dessas duas... O crescimento do tríplice corpo, do foco da mente e o despertar da consciência do eu.
Esse aqui é quando nós começamos a descer, voltando lá de novo, no estado de evolução inconsciente, quando nós começamos a descer, houve o crescimento do tríplice corpo. Qual que é o tríplice corpo? Corpo denso, vital e emocional. Do foco da mente. A mente também começou a focar, a desenvolver. E o despertar da consciência do eu. Esse despertar da consciência do eu, quem fala muito disso e explica em detalhes também esse tipo de ensinamento é o Rudolf Steiner. No livro Ciência Oculta, no livro Teosofia, então explica claramente isso. E no livro o Desenvolvimento, Iniciação Superior, tem os livros dele que falam sobre isso também. Então a involução, voltando, né, a involução, ela traz o espírito à matéria pela cristalização em corpos. Primeiro cristaliza, depois sutiliza. Primeiro cristaliza, desce, aí as rondas do período terrestre, nós estamos na terceira ronda e meia, então vai ter mais 3 rondas e meia para a gente ir para o período de Júpiter. Então a gente vai sair do plano denso para o plano etéreo. Aí, quem motiva tudo isso acontecer aqui no central aqui, é a epigênese. A epigênese é uma força que impulsiona o espírito a realizar tudo isso. Perdão, gente. A realizar tudo isso. A atividade criadora original do espírito, ele é uma atividade criadora original do espírito, é a alavanca e a mente é o ponto de apoio sobre a qual a involução torna-se evolução. Então nós temos 2 forças gêmeas, involução e evolução, e temos a terceira força, que é a epigênese, que impulsiona isso tudo a acontecer. Então, as regiões, desde o mundo do Espírito Divino até a região do Química, aí nós vemos do mundo do Espírito Divino, depois desce para o mundo do Espírito de Vida, depois desce para o mundo do pensamento, que é dividido em 2. Quais são? Região do pensamento abstrato e região do pensamento concreto. Depois desce para o mundo do desejo. Depois vem para o mundo físico. O mundo físico divide em quê? Região química e região etérica. Então isso aqui dá 7. 7 descidas, né? 7, vamos dizer, 7 mundos, 7 dias das criações. Em compensação, nós temos aqui 7 rondas, 7 rondas e 7 períodos, que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês agora aqui, ó. Vê se dá para ver, gente. Entendeu? Então é isso aí, ó. Então eu espero que fique bem claro esse ensinamento. Vale a pena estudar, entendeu? No final das contas, a mente é que vai dar o poder ao espírito dele ser um co-criador. Muitos falam nas filosofias do Oriente, que tem que aniquilar a mente, tem que afastar a mente, igual o Osho fala, o Krishnamurti, o Vedanta, muitas vezes até o budismo, que tem que aniquilar a mente, que tem que acabar com a mente, tem que expulsar o ego. Mas veja bem, nessa filosofia do Ocidente, do rosacrucianismo, a mente ela é o que vai dar mais poder ao espírito, porque a mente ela vem de uma região muito onde estão os arquétipos. Toda a ideia, toda a concepção, antes de ser realizada no mundo físico, ela tem um arquétipo no mundo do pensamento abstrato. Vocês imaginam quando o espírito ele programa tudo isso, planeja tudo isso para isso tudo acontecer aqui, ajudado pelos tronos, os querubins, os serafins, por essas hierarquias, e os senhores da forma. Então, tudo isso, gente, está explicado nesse livro aqui, em detalhes. Olha, livro muito grosso. Aqui, ó. Explica tudo. Isso aqui que eu estou fazendo é só um resuminho, um resumo. É uma explanação muito boa, muito teórica, para que todos entendam que nós descemos, mas também vamos nos elevar. Então, vamos praticar o reto sentir, o reto pensar, o reto agir.